Muito bem-vindos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao mais novo canal de futebol desse YouTube nosso de cada dia, desse YouTube grandão do Brasil. Bem-vindos ao Pistola United. Pistola United, por que Pistola United? Porque a gente não tem absolutamente nenhuma intenção de controlar qualquer tipo de discussão e ou briga que a gente possa ter aqui. Em outras palavras, a porrada vai comer solta. A ideia é falar de futebol de forma raiz, como a gente costumava fazer antigamente, sair na porrada mesmo, e é isso aí, e futebol é pra isso mesmo. Beleza? Então sejam muito bem-vindos ao Pistola United. Comigo nessa minha mesa quadrada, meus companheiros de mesa quadrada, Davi e Gabriel. Senhores, por favor, se apresentem. Aos nossos queridos telespectadores, internet espectadores, internautas, não sei como é que chama, mas fala aí. Quer começar? Não, fica à vontade. Boa noite, galera. Meu nome é Gabriel. Vamos lá para esse novo projeto que a gente está fazendo agora. Falar de futebol tem as rédeas, digamos assim, da imprensa que a gente vê, né? E de forma livre, a nossa intenção também vai ser agregar, né? Trazer vocês para falar conosco também, que isso que é o importante, dar voz. A gente não tem voz, então a gente está querendo criar um canal de voz do torcedor comum, não ficar ouvindo a ladainha da imprensa, que é sempre a mesma coisa. Exatamente. Fala vai tu, Davi. Principal agora aí. O grande pistoleiro do canal. Nossa estrela. E aí, galera, muito bom. Bom, como disse o Guzmão, bom dia, boa tarde, boa noite, já que estamos lidando com vários fusos horários diferentes. Meu nome é Davi, eu sou um cara fora do lugar, entendeu? Sou um cara fora do lugar, um palmeirense carioca, entendeu? Que nunca foi para São Paulo. É um brasileiro que mora em Israel e por aí vai, entendeu? Mas acho que é interessante porque dá a perspectiva do outsider também, entendeu? Dá a perspectiva do cara de fora. Como é que o cara vê isso tudo de fora? Como é que o cara vê da parte do torcedor normal? Qual é a percepção que ele tem? Sem, talvez um pouco aí do que a gente concorda que existe muito, que é essa toxicidade da imprensa de maneira geral. São muitos os aspectos que a gente vai comentar isso aí. O mais recente foi o do Endrick, por exemplo. O moleque tem 16 anos. O nego já tá querendo que ele seja artilheiro da Champions League, sem nem jogar a Champions League, né? E começou já o mimimi. Então... Ué, é o que eu tô falando. Tem uma certa pressão aí. Só um adendo, DataVene, que é importante salientar aqui, que o Palmeiras não tem Mundial. Isso é decisão do ministro do STF. Então cuidado se você discordar. E 87 peraí. Não começa. Pra quê, cara? Primeiro episódio... Não, peraí. Bota ordem na casa. Pra mostrar que é raiz, porra. Mas não é raiz, mas não é bagunça. Peraí. Ó, antes da gente começar aqui com a pauta do dia, só pra aclarar uma coisa que eu acho importante aclarar, nenhum de nós é jornalista, tá? Bem lembrado. Isso é muito importante. Sou, eu fiz o curso no Canvas aí, sei lá. Foda-se, você não é jornalista. Diploma. Tu é advogado. Não tem essa. Ninguém aqui é jornalista. Perdão. Ninguém aqui é jornalista, são 3 torcedores apaixonados por futebol, que simplesmente passam o dia inteiro falando de futebol, e a gente resolveu... Se tem gente que faz canal falando de futebol, por que não fazer o mesmo? E é isso. E dito isso, pessoal, vamos dar início aqui à nossa primeira mesa quadrada aqui do Pistola United. A gente tem uma pauta relativamente cheia hoje. E vamos começar falando do jogo que teve aí no meio da semana da Recopa. Jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Flamengo Independente del Valle. Flamengo perdeu de 1-0. Vamos lá, vamos começar com esse assunto. Não sei o que meus companheiros têm para falar a respeito. Quem quer começar? Então, eu deixo os flamenguistas começarem, né? Inclusive, é interessante falar que aqui ninguém tem rabo preso com ninguém, todo mundo sabe o time de todo mundo, e vamos pra cima. Vai lá. Quer começar, meu irmão? Eu começo. Cara, eu vou mandar aqui, porque a gente, ao longo dos episódios do canal, vocês vão perceber que eu e o Gabriel, que somos 2 flamenguistas aqui, a gente
muitas vezes difere em relação ao que a gente acha do Flamengo, especialmente ações da diretoria, etc. E especialmente agora mais rabugento nesse sentido. Rabugento, errado, tem várias formas de se referir ao assunto, né? Mas o negócio é assim, a gente vem conversando muito sobre a questão do treinador e Vitor Pereira, pela primeira vez, tentou fazer uma parada diferente. Ele não tinha o Gerson estava machucado, então ele escalou o time numa formação um pouquinho diferente, tirou o Everton Ribeiro, botou me ajuda aí, James. O chileno lá, o Pulgar. E o time não jogou. Vamos ser muito sinceros aqui, o time não jogou. O time era uma bagunça em campo, Independente Del Valle teve amplo domínio do jogo, assim, o Flamengo em momento nenhum sequer esboçou uma reação dentro de campo, apesar do placar magro. Acho importante ressaltar, foi uma das raras partidas ruins do Santos, do goleiro do Flamengo. Muito inseguro, soltando algumas bolas que ele normalmente não solta. Enfim. Já tem um tempo que ele tá demonstrando um pouco o que não é uma novidade no Flamengo. Não é uma novidade no Flamengo, porque a defesa do Flamengo também tá uma bagunça, né? Então o cara tá muito mais exposto do que ele tá acostumado a estar. Mas assim, acho que é até difícil discutir e debater no sentido de assim, o Del Valle teve um amplo domínio do jogo, o Flamengo não teve nenhuma chance de sequer empatar o jogo. Então, sim. Time sem organização, time sem criatividade, enfim, jogo horroroso. O primeiro tempo, o Flamengo teve 2 bolas que o goleiro saiu muito bem. Uma é a primeira que o Gabigol sai na verdade, a primeira é o passe do Arrascaeta por dentro das linhas, já dentro da área, e o goleiro sai na linha da pequena área para fechar o espaço do chute. Sim. São as chances mais claras, assim, que eu me lembro. E a segunda é o lance do que o Gabigol sai de cara com o goleiro, né, numa jogada de contra-ataque também, ali em profundidade, pelo meio, e o Gabigol tenta fazer exatamente o que ele fez contra o Palmeiras na final da Supercopa, que é aquela cavadinha pra tirar do goleiro, mas o goleiro eu acho que foi muito bem, mas o Gabigol também nessa foi mal. Ele faz tudo certinho. O Gabigol perdeu o pênalti, né? Primeira vez dele na história. Primeira vez em muito tempo que ele perde um pênalti. E o primeiro pênalti que ele perdeu no Flamengo parando no goleiro. Sim. Né? Que também é um dado interessante. Mas não sei, James. Só desculpa interromper. É muito curioso, sim, porque eu não sei se vocês vão lembrar que o Veiga passou pela mesma situação no final do ano passado. Ele vinha aí desde que chegou no Palmeiras, ele nunca tinha perdido um pênalti, eram mais de 20, 23, 24, era por volta disso, 25 pênaltis convertidos, e acho que no 26º ele perde, e aí ele perde 3 pênaltis seguidos. E aí vem a lesão depois, aí agora já se recuperou, já bateu pênalti também. Vamos torcer para isso não acontecer com o Gabigol. James, fala aí o que tu acha, pra gente poder mudar de assunto, que o negócio aqui é papum, porque senão não dá tempo de falar de tudo. Bom, o resultado, né, foi surpreendente, né, visto que eu acho complicado a gente falar do jogo em si sem o background, né? Tem o histórico, né? Eu já tinha até comentado em off, né, antes do jogo começar, que o Flamengo minimamente deveria apresentar um futebol melhor, né, e superior, até porque o Del Valle, se eu não me engano, foi o segundo jogo oficial da temporada. Né, mas é complicado porque é um time que você tem muita expectativa, a diretoria falha em organizar já faz anos o Flamengo, fazer um planejamento correto. Então, eu acho complicado esse sacrifício. Criticar tem que criticar, mas é um time que já é um time de idade, com idade avançada, né, sim, em termos futebolísticos. Não teve uma preparação pro início do ano que se esperava, né? Eu acho que as férias alongadas demais é um fator, como
como é que eu falo? É um Fator atenuante. determinante. É. É um fator determinante no desempenho do time e tudo que é como se fosse uma bola de neve. O Flamengo já começa mal treinado, né? Mal fisicamente, mal taticamente, porque você já teve aquela pausa, já começa com peso de uma final Recopa. É peso, se perde é peso, né? É igual o campeonato estadual. Uhum. É ruim é não vencer. Né? Vencer é obrigação, mas se não vencer, Claro. é correto. Na minha Vocês opinião. lembram o que aconteceu com o Palmeiras antes da final da Supercopa, os muros fechados? Sim. Exatamente. E resultado de jogo ele vale. Claro. O Vitor Pereira perdeu o jogo, podia ter ganho. Não foi um jogo que o Palmeiras amassou o Flamengo. Não jogo foi. de 7 gols. Flamengo, inclusive, jogou muito melhor contra o Palmeiras do que jogou contra o Del Valle. Sim. Ó, com certeza. Aí eu não sei se tem a questão de física, eu acho que pesa mais ainda por causa da altitude, né? 2.000 não sei quantos metros. 2.800 metros. 2.800 metros. E, assim, mas o que me... A crítica do Flamengo é a aparente falta de hierarquia no elenco. Eu acho que o jogador tem muito poder. Eu acho que fica difícil um comandante comandar se o comandado não respeita, né? Claro. E, bom, a gente tem que ver agora. Tem sinais, eu vejo sinais da diretoria de melhora. Por exemplo, na punição do Vidal, né? O outro tempo fritaram Paulo Souza, com problema do Diego Alves. Essa vez, quando ele tirou as asas para fora, o Flamengo multou e deu um ultimato, né? E agora tem que blindar o Vitor Pereira. Eu acho assim, a gente vai reclamar, beleza, perdeu, é ruim, reclama, se perde o cara, demite ele. Vai contratar quem? Para começar de novo? Para fazer tem que agradar o jogador, tem que agradar... Complicado. Entendeu? É complicado. Então, assim, é um resultado inesperado esperado. Pois é. É inesperado no papel e esperado na prática, porque você vê a bagunça do início do ano. Com certeza. Assim, se a diretoria ao menos fosse clara, por exemplo, nós vamos fazer um projeto pro ano. Então, esse início de ano, entendeu? A gente vai começar com calma, vai usar o carioca assim, assado. Sei que o futebol funciona assim por causa da imprensa e tudo mais, mas a diretoria do Flamengo já é conhecida por não ser clara nunca, né? Sim. Mesmo na fase de organização, é transparente quanto à questão financeira, tudo bem. Mas a parte futebolística, ela continua extremamente amadora. É impressionante. Quão amador é. A gente vai falar... O maior adversário do Flamengo atualmente é o próprio Flamengo. A gente vai falar muito da diretoria do Flamengo nos próximos episódios também, tem muita coisa para falar aí. O Flamengo começou o ano com um calendário bastante cheio, a gente vai falar muito disso. Vamos rapidamente pincelar, porque a gente está gravando esse vídeo aqui no sábado, daqui a 20 minutos começa o Flamengo e Botafogo. Então, quando esse vídeo for ao ar amanhã, a gente já vai ter o resultado do jogo. Mas vamos rapidinho aqui só falar o que a gente acha o placar. Exercício mental. Um exercício mental, só rapidinho que a gente acha que ganha, que a gente acha que perde, pra gente passar pro próximo assunto. Eu particularmente acho que dá empate. E aí vai ter metade da nossa audiência que vai falar assim, porra, filha da puta. Então vai falar que vai ser 2-2? Apostar no empate do Flamengo e Botafogo é que nem... Porra. Mas eu acho que vai dar empate. Principalmente 2-2, né? É o resultado clássico desse clássico específico. Eu acho que dá empate. Gabriel, tua opinião? Olha, eu acho que a tendência é que o time hoje jogue melhor, apresente futebol melhor, até porque é o time reserva. Também é jovem, sangue novo, quer mostrar. Escuta mais o treinador. Eu acho que isso também tem um peso muito grande. Agora, o time do Botafogo vai jogar titular. Não é um time ruim. Não. Manteve a base e deu uma melhorada, né? Tá se reestruturando. Enfim, eu já tenho um apelido com os meus amigos de Azarento, né? João Jäger, né? Meu nome é João Gabriel. O meu apelido para os meus amigos do Brasil é João Jäger, porque tudo que eu falo é o contrário. É o Mick Jagger. É o Mick Jagger, cada negócio de seleção. Cara, eu acho que
O Flamengo acho que consegue vencer por essa... Entendi. Talvez esse sangue novo, esse novo... Parece que tá tendo um entendimento interno, não sei, vamos ver, né? Vamos O ver. Flamengo não vem com força total, então. Não, é o time reserva, mas o time reserva você vê, eu tô aqui com a escalação. O Matheus Cunha, o goleiro, a zaga é Rodrigo Caio e Pablo. Não é um time de júnior. Quer dizer, é uma mescla, Mateuzinho, Pulgar, enfim, tem Marinho, Everton. É um time reserva, mas né, Encorpado. qualificado e no papel, pegando aqui com os jogadores do Botafogo. Sim, mas assim, eu acho que o Flamengo ganha esse jogo, mas em questão de controle, domínio, não sei o que, eu acho que o Botafogo pode ter vantagem nesse sentido. Davi, rapidinho, da Flamengo ou da Botafogo? Olha, eu vou sair um pouco do senso comum. Eu acho que o senso comum realmente diria que o Flamengo ganha o jogo. Eu acho que nesse caso seria o contrário. Acho que o senso comum é o Botafogo levar o jogo. Porque o Botafogo joga com o time titular, já tá estruturado. Cara, é que com todo respeito ao Botafogo, e meu pai é botafoguense, sabe? Eu gosto de dizer que eu adoro o Botafogo, a última coisa que eu quero é ver o Botafogo na merda, entendeu? Mas eu tenho que ser sincero, nos últimos 10 anos, o senso comum é a vitória do Flamengo, gente. Não tem como. O Botafogo você nunca sabe, o Botafogo parece que passa por aquele limbo em que você nunca sabe quando que você fala assim, beleza, acabou o risco de extinção do Botafogo. Porque o Botafogo antes da SAF, com todo respeito, você olhava para a situação econômica do clube, né, para a situação financeira, e aí os resultados naturalmente não vêm. E aí aquela bola de neve, o resultado não vem, o torcedor não apoia, e aí porque o torcedor não apoia, falta dinheiro, falta investimento, o resultado não vem, e você vai criando essa bola de neve. Entendeu? Mas eu acho o seguinte, futebol brasileiro, né? Mas eu acho o seguinte, o time do Flamengo, são só alguns pontos que eu queria colocar sobre o Flamengo especificamente, já que a gente tá começando aqui tudo do zero e expondo as nossas ideias pro pessoal. Mas fala rápido que o tempo é curto. Sim, claro. A gente tem que mudar de assunto. Claro. A primeira coisa é a seguinte, o Flamengo sempre teve, e essa sempre foi uma discussão com o Palmeiras também, sempre teve mais nomes. Então, comparar com o Botafogo, né, não tem nem discussão sobre os nomes do time. O problema é o tal do entrosamento. O Flamengo é um time que, mesmo o time titular, você vê que é um time que os caras sabem bem, mais ou menos, o que fazer com a bola, porque é um time de alto nível técnico. Só que quando precisa jogar sem a bola, quando você me termos de arrumação tática, compactação, falta. E falta algum tempo, não à toa, vocês estão. O Flamengo está sendo máquina. Vocês não, porque vocês são torcedores, não tem nada a ver com o que a diretoria escolhe. Mas o Flamengo há muito tempo é máquina de treinador e até dos que ganham, né? Vocês dois sabem, eu já discuti. Eu já discuti muito com isso, então é isso com vocês, né? O Dorival Júnior ganha uma Copa do Brasil, uma Libertadores, cai fora. O Renato Gaúcho foi vice do Brasileiro da Libertadores, caiu fora. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, caiu fora. Então, assim, o problema da diretoria do Flamengo, que vai mais a fundo, só para puxar o que o Gabriel estava comentando sobre a diretoria do Flamengo, é que eles não bancam nem as próprias escolhas. Porque se você escolhe um cara que vem e conquista 2 dos 3 principais torneios da temporada e demite o cara, então você não confiou na própria escolha. Você tá esperando, parece que a diretoria do Flamengo tá esperando que nem ela sabe o que é. Seria algo nos moldes do Jorge Jesus, só que tem que cair pra realidade, né? Tem que falar assim, peraí, e se o Jorge Jesus volta hoje, ele faria exatamente igual jogo a jogo que ele fez? Também não é uma garantia. Não. Muito, muito mais improvável, inclusive. Então, e acho que a forma como a diretoria lida com isso é que é problemático. Então, na tua opinião, dá Flamengo hoje? Então, eu acho que é um jogo que pode acontecer de tudo, mas só pra não ficar em cima do muro, eu vou botar a vitória do Botafogo. Beleza. Eu acho que o Botafogo surpreende. Então a gente tem um pro empate, uma vitória do Flamengo, uma vitória do Botafogo. Amanhã, quando esse vídeo subir ao ar, a galera já pode comentar aqui quem dos três é burro. Mas uma vitória simples, né? 2-1, não vai fugir muito disso. Bom, sinceramente, eu acho que o jogo vai dar empate, né? Foi o Flamengo, mas... Beleza. Então os dados foram tirados.
Agora, vamos mudar de assunto, vamos falar de Campeonato Paulista Só um um pouquinho? adendo rapidinho, que eu Fala. acabei de ver aqui, ó. Pra mostrar o nosso profissionalismo tupiniquim. Clima de muito estresse entre dirigentes do Botafogo por causa de problema de falta de luz no vestiário. Ah, Jogo é bacana. Maracanã, né? Eu acho que sim. Falta Bacana. de luz. Vai atrasar o jogo. Então Legal. pode passar pro próximo, só fiz esse adendo aqui. Vamos passar rapidinho, vamos passar para o Campeonato Paulista, que já está terminando a primeira fase. Já estamos por passar para as quartas de final. Nesse momento, garantidos nas quartas de final, nós temos São Paulo, Água Benta, Corinthians, Palmeiras Água e Santa. Água benta. Água Santa. Em nome de Jesus. Na moral, com todo respeito, torcida do Água Santa, desculpa. Sabe qual é o pior? Eu tenho o nome do time escrito aqui. Tá escrito Água Santa, eu li Água Santa e eu falei Água Benta. Normal. O povo vai entender. Eu sou disléxico, eu vou mandar umas cagadas dessa várias vezes ao longo dos episódios. Eu não me importo. Então, classificado já para as quartas de final do Campeonato Paulista. A gente tem São Paulo, Água Santa, Corinthians, Palmeiras e São Bernardo. Né? São Paulo e Água Santa pelo grupo B, Palmeiras e São Bernardo pelo grupo D, Corinthians pelo grupo C. No grupo A, Bragantino, Botafogo de São Paulo e Santos, todo mundo tem chance ainda. Tá um bololô, porque falta uma rodada, mas o Santos ainda tem 2 jogos para jogar. Então, se o Botafogo ganha o seu jogo e o Santos ganha os 2 jogos, passa Santos e Botafogo. Se o Bragantino ganha o seu jogo, ele está classificado. Enfim, é uma confusão. E no grupo do Corinthians, nós temos São Bento, Ituano e Ferroviária, que os 3 também têm chances matematicamente. São Bento e Ituano estão com 9 pontos e a Ferroviária está com 8. Então, basicamente, quem ganhar na próxima rodada está classificado. Claro, lembrando... Desculpa, Gusmão, só lembrando Sim. que no grupo do Corinthians, né, o Ituano já fez o jogo da 11ª rodada. Corinthians, São Bento e Ferroviária, faltam 2 jogos. Sim. Então são 6 pontos em disputa. Então, acho que não vou entrar aqui no mérito de quem vai passar, como é o seu jogo, isso a gente vai discutir quando a gente tiver, mas vamos falar aqui rapidinho de quem a gente acha que vai ser campeão. A gente está chegando já na fase final. A própria situação A situação do Campeonato Paulista, a gente está com... Nosso tempo está acabando, a gente vai ter que passar rápido nesse assunto, mas quem cada um de nós aposta aqui, eu particularmente, vou começar falando que eu vou no óbvio, eu acho que o campeão paulista vai ser o Palmeiras. É o time de São Paulo que está apresentando o melhor futebol, a equipe mais entrosada, apesar da pressão, o Endrick e todos os problemas, o Palmeiras segue sendo, junto com o Flamengo, na minha opinião, os 2 melhores equipes do Brasil. Por consequência, claramente, o Palmeiras vai ser o melhor time de São Paulo, na minha opinião, se eu acho que é um dos melhores do Brasil, né? Então, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão paulista esse ano. Obviamente, a gente está diante de um cenário no qual os 4 grandes podem passar para as quartas de final ou ir para as semifinais. A gente pode chegar a ter uma semifinal, São Paulo, Santos de um lado, Corinthians e Palmeiras do outro. Aí, amigo, clássico a clássico e vice-versa, qualquer coisa pode acontecer. Mas, minha humilde opinião nesse momento, eu acho o Palmeiras favorito, e não só acho o Palmeiras favorito, acho que o Palmeiras vai ganhar. Então, eu acho o seguinte, no caso do Campeonato Paulista, o risco que eu vejo aqui é o seguinte, hoje falar que o Palmeiras é favorito a isso, aquilo, é chover no molhado, né? Porque... Só um adendo aí pra galera, rapidinho. 3-0 Fluminense contra a Portuguesa, 2 gols de Cano de novo. A máquina. Pode continuar, só pra... sim. Então, assim, eu acredito que a norma tá... A gente tá seguindo a norma, o Campeonato Paulista. Se você for olhar os últimos anos, tem sido sempre a mesma coisa. Palmeiras líder geral da fase de grupos. E aí o mata-mata, quando chega nos clássicos, clássico é clássico, entendeu? Tanto é que o Palmeiras foi campeão paulista ano passado, no ano retrasado perde a final pro próprio São Paulo. Quer dizer, ganha a final do São Paulo em 2021 e perde em 2020, o time do Crespo. Mas assim, eu não acho que o Corinthians tenha um time ruim. Eu acho que o time do Corinthians, o time titular, é muito parelho ao time do Palmeiras. O Palmeiras, ele vai sempre sair na frente. O grande diferença de qualquer outro time do futebol brasileiro hoje, inclusive o Flamengo, não são os jogadores de linha, né? Tá no banco de reserva. O diferencial tá aí.
E eu acho o seguinte, em termos de possibilidades, eu acho que por o Palmeiras ser um time muito sólido, e talvez a grande estatística pro time do Palmeiras, o Abel chegou agora no último jogo, a 100ª vitória no comando do Palmeiras. Se não contar os jogos que ele estava suspenso, que o auxiliar técnico Anderson Martins assumiu o comando da equipe, ele chegou à 100ª vitória no último jogo. Mas assim, o dado mais impressionante não são os números de vitórias, no número de empate, não, é o número de derrota. O Palmeiras é um time que perde muito pouco. Se você olhar na temporada passada, o Palmeiras foi um dos times que menos perdeu, principalmente se você colocar em proporção de jogos, porque o Al-Ahly, por exemplo, teve 5 derrotas em 34 jogos. O time do Abel Ferreira teve 7 ou 8 derrotas em 84 jogos. Claro. Tá entendendo? Sim. Então é realmente muito difícil ganhar do Palmeiras. Mesmo quando o Palmeiras faz um jogo muito ruim, parece que o time não perde. Às vezes até ganha, um golzinho cagado, como eu lembro que foi no Campeonato Brasileiro ano passado com o Santos, na Vila Belmiro, foi o gol do Gomes de cabeça, enfim. Então, só para resumir o que eu espero do quadrangular, eu acho o seguinte: a chance de surpresa, ela sempre tá aí. O São Bernardo, que não me deixa mentir esse ano, o São Bernardo faz uma baita de uma campanha, Sim. E eu acho que pro mata-mata, existe a possibilidade, sim, de algum desses considerados pequenos eliminar um grande. Sim, é claro que sempre no caso desse primeiro mata-mata, calha também de ser Palmeiras e São Bernardo, se eu não me engano, né? Vai ser esse o jogo das oitavas de final. E assim, é curioso, porque são os dois melhores times no Campeonato Paulista hoje, é só olhar a tabela, e vão se enfrentar direto, quer dizer, já um fica pelo meio do caminho. Não me surpreenderia se pintasse, claro que seria uma zebra, mas se o São Bernardo passa do Palmeiras, por exemplo. É claro que em termos de possibilidades de zebra, eu apesar de achar o time do São Paulo e do Corinthians muito competitivos também, e possivelmente podem ser campeão paulista, mas eles têm mais chance de sofrer um tropeço contra um pequeno, de ter uma zebra. Eu vejo dessa maneira. Claro. Mas de maneira geral, acredito que sim, o Palmeiras chegue pelo menos na final. A expectativa é essa. É isso aí. Champs, rapidinho vai tu, e aí a gente segue pro próximo assunto. Pra mim, quem vai ganhar é o Palmeiras. Ponto. A única zebra que pode ocorrer aí que eu vejo é o Corinthians. Assim, o resto dos times eu não vejo, e a maior diferença, não só no Paulista, como no Brasileiro ou em qualquer outra competição que eu vejo em relação ao Palmeiras, é o banco não de reserva. É quem tá no Vou fazer um comentário meio polêmico. Eu concordo com tudo que foi falado. Se eu tivesse que apontar uma possível surpresa, eu não apontaria o Corinthians, eu apontaria o São Paulo. Acho que esse time do São Paulo tá começando a querer tomar forma. Eu vi alguns lances, eu vi algumas coisas. O Rogério Ceni é um bom treinador, eu falava isso já na época que ele era treinador do Flamengo. Ele tem seus problemas, tem as suas teimosias, mas ele é um bom treinador. Então, acho que o São Paulo poderia dar zebra aí. Bom, a gente tem mais 2 assuntos para falar rapidinho, que o nosso tempo está realmente acabando. Vamos falar rapidamente aqui. Marcelo no Fluminense. A gente pode analisar por 2 pontos. Marketing, 100%. Vai ganhar dinheiro. Agora, tecnicamente, depende do Marcelo. O histórico não é favorável, né? Não. Ele não jogou no Olympiacos da Grécia. Rescindiu o contrato, mas não estava jogando, sofreu muitas lesões. Já tem um histórico, que ele já tá assim. Mas no primeiro jogo dele o primeiro jogo dele do Olympiacos foi um dos 3 que ele jogou, fez 2 golaços. Sim, não, mas é aquilo. Mesmo jogador, lembrando rápido, o Ronaldo com 200 quilos destruiu no Corinthians. O cara é muito bom. Ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média. Se ele chegar e falar, porra, quero dar uma força pro Fluminense, Thiago Silva vem talvez ano que vem, se ele se engajar na causa, digamos assim, eu acho que tem tudo para dar certo. O problema é que é aquilo. O cara já é um craque, já ganhou tudo na vida. E tudo mais um pouco. Talvez esse panorama esteja mudando por causa da profissionalização dos times no Brasil, mas geralmente os caras fazem isso pra, né? Rio de Janeiro,
vai encontrar Não, os amigos de novo. Mas eu Então, assim, concordo acho que depende contigo. muito do profissionalismo dele. Se Sim. ele quiser, eu acho que seria muito interessante ele no meio. Vide, Você falou. a gente estava conversando em off antes de gravar, vide o Felipe Não. Luiz no Flamengo, né? Que é um O jogador. Felipe do Vasco. Não foi? Sim, eu usei esse exemplo que o Felipe do O Vasco, Felipe que jogou no Vasco, depois foi o Meia, o meia, que era o Felipe, lateral. exatamente, Felipe do Vasco, que começou a carreira como lateral e tal, e depois ele foi para meia e jogou muito como meia. Fez uma temporada em 2004 no Flamengo, em 2005 no Fluminense brilhante, tanto que foi convocado Copa América, não sei o quê. E acho que é o caminho que o Marcelo pode chegar a tomar. E eu vou usar de exemplo o Felipe Luiz no Flamengo, que é um cara também que chegou já com 35 anos no Flamengo, depois de ter conquistado tudo que podia conquistar mais um pouco. Só que o cara chegou, vestiu a camisa, botou todos os moleque no chinelo, mostrou Mas que aí tinha... que eu falo, aí tem a diferença. Porque o Felipe Luiz é um tipo de jogador, o Marcelo foi outro. O Marcelo joga muito mais. E eu só queria fazer um adendo aqui, hein? Só que a carreira do Felipe Luiz permite ele fazer isso. O histórico dele. Ele sempre foi um jogador, né? Atleta, responsável. Marcelo não tanto, Não é responsável, porque eu não conheço ele. Mas E o adendo que eu ia fazer é o pelo menos seguinte: se passa, né? Na nossa visão que tem. tem que olhar pro outro lado da moeda também. É Se tem o Felipe Luiz como bom exemplo, tem o Daniel Alves como péssimo exemplo, né, de retorno. Exato. Mas o Daniel Alves, a gente tava falando sobre isso com o Gabriel em off. Primeiro, eu acho que em termos de caráter, até se você analisar a carreira e os problemas extracampos que tiveram, o Marcelo foi um jogador muito mais tranquilo do que o Daniel Alves. O Daniel Alves sempre foi meio porra louca, festeiro e etc. E também, cara, se você analisar, se você pegar o Daniel Alves no auge da carreira dele, o Marcelo no auge da carreira dele, o Marcelo foi um lateral esquerdo muito maior do que o Daniel Alves foi um lateral direito, os dois no auge. Sim. Não à toa, não à toa o Marcelo é um cara que... Apesar do Daniel Alves ter ganho, acho que ganhou mais título. Sim, mas mesmo assim, tanto não é à toa que quando você vai falar de maiores laterais esquerdos da história da seleção brasileira, o Marcelo invariavelmente está na lista. E quando você vai falar dos maiores laterais direitos da história da seleção brasileira, o Daniel Alves não está. Ele está por tudo que ele ganhou, mas não em termos do talento, quando você fala... Eu acho também complicado bola, um pouco do Daniel Alves, do São Paulo, que eu acho que o problema do São Paulo também, eu acho uma coisa muito semelhante ao Flamengo, não de agora, mas de um Flamengo passado, né? Que eu acho também, o que trava muito São Paulo é mais o sucateamento da estrutura do São Paulo. Não, isso, e o São Paulo também viveu a clínica privada de fisioterapia. Não, e o São Paulo viveu por muitos anos a sombra de 2006, 7 e 8, né? É o que eu ia falar, a soberba. A soberba, que é o que o Flamengo, a torcida do Flamengo vive hoje. Né? Você sabe torcida, ela pode ser soberba. O problema é o dirigente ser soberbo. Exatamente. E não ter, e achar que não vai melhorar. A diferença que eu também acho muito diferente, por exemplo, na diretoria do Flamengo e diretoria de São Paulo, a diretoria do Flamengo no campo de futebol é amadora. Mas em campo de visão mercadológica, digamos assim, não tem. O Flamengo nunca cai na parte do futebol. Fica amador. Agora, de estrutura, eu não acho, pelo menos a curto, médio prazo, acho que não corre risco. Mas é complicado você ficar fazendo. O São Paulo, por exemplo, você falou que o São Paulo poderia ser a zebra. Eu acredito no Corinthians, mais no Corinthians, porque a estrutura do Corinthians ainda é melhor do que a do São Paulo hoje, com certeza. Tá na zona, o São Paulo tá na zona. São Paulo tá na zona. Treinar, o campo tá ruim. Aí você vê, os jogadores que saíram do São Paulo, que eram ruins, que todo mundo queria já, ninguém reclamou que saiu, estão jogando bem nos outros clubes. Vão jogar bem. No Grêmio tem o Reinaldo. Foi um agora pro Atlético, o Igor Gomes, pro Atlético Mineiro. Então você vê que o problema, tá ligado? Não é bom, o Rogério Ceni, o jogo. E a mesma coisa, o Daniel Alves também fazia essa análise do Daniel Alves no São Paulo. O cara é um clube bagunçado, sem querer que o cara... Com certeza. Não, eu citei o Daniel Alves porque a discussão era exatamente a mesma. Não, eu acho válido. Na Europa, ganhou tudo na Europa, como é que vem motivado para jogar no Brasil? Sim. Um lateral que tem qualidade técnica que pode ser alocado para o meio campo. Os tópicos de discussão do jogador são muito semelhantes, por isso que eu trouxe a questão do Daniel Alves. Claro. Então, assim... claro, eu tô acho... falando do clube, não do jogador.
Tipo, sim, claro. O Fluminense é muito mais organizado que o São Paulo hoje em dia. Tá, comparação. Eu gosto, né? Eu também concordo. Concordo, não tem comparação. Não tem comparação. Então, assim, Bom, é outro ambiente que ele vai ter. com certeza. Eu acho que depende muito dele, é uma decisão muito pessoal, do que ele quer. É Quer isso fechar aí. a carreira chave de ouro, ele vai... No clube dele, de coração, eu acho que tá Ele já certo. tava surpreendendo já tem alguns anos. Com um time É. com alguns jogadores O- chutados de outro clube. O Marcelo só talvez sofra. Muito bom. O Marcelo talvez só sofra com a falta de opções na lateral esquerda, porque a gente comentava a lesão do Ah, Jorge. o lesão do Jorge. E aí o cara de idade, se ele for alocado pro meio campo, acabou. E quem é que vai ficar na lateral? Bom, vamos. Só o tempo dirá. Vamos ver como o dinismo vai tratar do Marcelo, dinizismo. Bom, pessoal, o tempo tá acabando. A gente tinha mais assunto para falar hoje. A gente queria falar de seleção, a gente queria falar de Neymar, a gente queria falar de Vini Júnior. Mas é o primeiro episódio, a gente se entusiasmou, falou demais. E Normal. vamos ter que ir ficando por aqui, falar de Vini Júnior, de vocês também. de Neymar e de seleção. Vai ficar para a O próxima. canal é público. Mas o canal é público, vocês podem sugerir o que vocês quiserem. Isso Sugerir, aí. participar, é só mandar e-mail pra gente. não tem problema. e-mail, Não tem que pagar mensagem online, né? ainda. Mandar mensagem aí Agora, depois a gente começa a fazer a mesma. nos comentários. Mas é isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Nós somos o Pistola United, mais novo canal de discussão futebolística desse YouTubezão nosso do Brasil. Se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário. A gente conta com a participação de vocês. Compartilhem a sementinha do canal, mandem para todo mundo que vocês quiserem mandar, para a gente poder crescer esse canal, para a gente poder aumentar a nossa comunidade. Volto a dizer, ninguém aqui é jornalista, somos apenas 3 torcedores entusiasmados de futebol que gostam de conversar de futebol. Somos especialistas em futebol, como todo torcedor. Como todo torcedor. É importante falar, porque na imprensa o nego fica falando que torcedor é uma coisa. Os caras são torcedores também, a gente é torcedor. Cara, então, eu vou só fazer um comentário muito rápido. Se tem espaço na mídia pra Chico Lang e companhia, tem espaço pra gente, irmão. Ih, rapaz. Só isso que eu posso Porra, dizer. eu queria evitar. Eu queria evitar. Não Eu pode, queria não. evitar processinho logo no primeiro episódio, porra. Eu sou Aí é foda. bacharel, irmão. Eu tô ligado. Não, hein? Ó, vai Tô ligado. advogado. Mas, ó, Aí é que não tem muito o que falar. é isso. Meu povo, se inscrevam, deixem um like, compartilhem a sementinha, manda link pra todo mundo. A gente se vê no próximo episódio. Eu sou o Gustavo, ele foi o Davi, ele foi o Gabriel. Nós somos o Pistola United. Até a próxima. Grande abraço pra todo mundo. Tchau! Valeu!